Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na TV Mogi News. Hoje com um convidado muito especial que eu quero já dar os parabéns porque está sendo reconduzido para o seu segundo mandato, prefeito Marco Bertaioli. É um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente comigo nesse comecinho, final de 2012 e comecinho de 2013. Olha, Marilei, eu é que agradeço e fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui no seu programa Frente a Frente, que já é um sucesso em Mogi das Cruzes, na região, aqui na TV Mogi News. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite para estar aqui com você. Você foi muito bem reconduzido para esse segundo mandato, prefeito. 80% dos votos válidos. É uma responsabilidade muito grande aos 44 anos de idade. Como é que você recebe esse segundo mandato a partir de agora? Olha, com uma responsabilidade imensa, sem dúvida nenhuma. Uma alegria enorme de poder ter alcançado o maior objetivo de um prefeito, de um político. Ser reconhecido pela população da minha cidade, pela opinião pública, ser reconhecido pelos eleitores como um bom gestor público. Então, eu termino o meu primeiro mandato com uma alegria muito grande de ter alcançado uma reeleição com um dos maiores índices do país em cidades de 400 mil habitantes, como é Mogi das Cruzes. Então, muito feliz. Ao mesmo tempo, a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade ela não aumenta nem diminui com o número dos votos, porque a responsabilidade de ser prefeito é a mesma, é única. Mas o sentimento de poder honrar cada um desses votos, o sentimento de poder buscar o que as pessoas esperam do prefeito para poder atender, para poder devolver em trabalho para a população, é um sentimento que me acompanha, é o que eu tenho dentro de mim. Eu quero ser um bom prefeito de Mogi das Cruzes para honrar essa confiança tão grande que eu recebi nas urnas no último mês de outubro. A gente já fez um balanço, inclusive, na Rádio Metropolitana. A gente fala muito de você aqui na TV Mogi News, nos nossos noticiários, sobre os 4 anos de trabalho. Né? Você teve um trabalho árduo em saúde, educação, fazendo realmente os ajustes necessários. Mas começa uma nova fase com novos desafios. Como é que você encara esses novos desafios, prefeito? O que você vai realmente pegar agora e falar, isso aqui eu vou ter que resolver de qualquer jeito? Olha, a cidade de Mogi das Cruzes, Marilei, é uma cidade muito grande e que não para de crescer. Mogi das Cruzes hoje ultrapassa a casa dos 400 mil habitantes, são 750 quilômetros quadrados. A cidade tem enormes desafios e todo dia surgem novos desafios. E nós precisamos trabalhar para que a qualidade de vida na cidade seja preservada. Quer dizer, a cidade continue crescendo, continue se desenvolvendo, mas que todos nós que moramos em Mogi das Cruzes possamos ter a tranquilidade para continuar morando nessa cidade. Além dos desafios, como eu disse, surgem novos todos os dias. Você falou da saúde. Vou contar aqui uma passagem desse primeiro mandato que mostra exatamente isso. O problema como nasce e aonde nós chegamos. No final do meu primeiro ano de governo, começo do segundo ano, eu enfrentei uma crise muito grande na Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. A Santa Casa, todo mundo sabe, não é da prefeitura, ela é da população, ela é uma filantrópica. Mas a Santa Casa de Mogi das Cruzes foi fechada, foi interditada pela vigilância sanitária. Aí o problema veio para a prefeitura. E eu, numa noite de sexta-feira, tinha a seguinte decisão a tomar. Ou a gente deixa a Santa Casa fechar, faliu, quebrou, não tem mais o que fazer, ou nós fazemos uma intervenção, a prefeitura toma conta de uma vez por todas da Santa Casa, ou o caminho mais difícil, que foi o que nós escolhemos. Vamos colocar uma nova administração na Santa Casa, dar as mãos, caminhar juntos e fazer da Santa Casa um lugar melhor, porque nós todos mogianos precisamos de uma Santa Casa funcionando. E foram 2 anos e meio de muito trabalho, de muito investimento, e hoje, agora na véspera do Natal, eu tive a oportunidade de inaugurar, dentro da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, um centro de diagnósticos por imagem, com o primeiro aparelho de ressonância magnética público do Alto do Tietê. Um investimento de quase 3 milhões de reais, público da Santa Casa e da Prefeitura. Parceria. E a Santa Casa de Mogi hoje separou a sua administração da provedoria, que são os voluntários, e tem uma administração 100% profissional. Profissionais cuidando da Santa Casa.
E nós estamos começando, não que a Santa Casa tenha saído da sua crise financeira, porque essa é eterna, mas a Santa Casa começa a ser uma referência em hospital na cidade, completando a rede hospitalar de Mogi das Cruzes, com o Luzia de Pinho Melo, com o Hospital Arnaldo Pezzuti Cavalcante, com a Santa Casa e, a partir do ano que vem, com o Hospital Municipal de Brás Cubas, que nós estamos construindo. Esses 4 hospitais juntos, funcionando em rede, interligados pelo sistema SIS, que é o Sistema Integrado de Saúde que nós implantamos, eles vão se comunicar e vão se completar no atendimento à saúde do mogiano. Então nós estamos construindo uma rede hospitalar em Mogi que vai dar tranquilidade à população de Mogi das Cruzes. Isso é o engrandecimento da cidade que me traz, a toda a equipe também, um orgulho muito grande. Pegamos um problema que nós não esperávamos, o caos na Santa Casa. Fechou. Assumimos o compromisso, trabalhamos, construímos e depois de 2 anos e meio estamos inaugurando um centro de diagnósticos por imagem. Então esta é a recompensa do trabalho. E é por isso que a saúde pública em Mogi das Cruzes ainda tem muito por fazer. Eu sei disso e vou trabalhar para fazer, mas precisamos reconhecer que avançou muito nesses últimos anos. Comparado a outros municípios do tamanho de Mogi, a nossa saúde pública está bem avançada. Agora nós temos também a parceria do governador Geraldo Alckmin, que é imprescindível para cuidar melhor do Luzia de Pinho Melo, do Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcante, que é retaguarda, né, prefeito? A gente precisa, por exemplo, a clínica para dependentes químicos, né, esses leitos novos, 110 leitos do Arnaldo Pezzuti para trazer os crônicos do Luzia para abrir um pouco mais de espaço. Exatamente. Radioterapia, porque a quimioterapia foi passada para lá. Exatamente. Tem tudo isso para ser feito de lição de casa esse ano, né? A cidade é uma só. Só que para a população, se o Luzia é do estado, é do município, é do governo federal, se a verba é do federal, estadual, municipal, a população não enxerga isso. O que precisa é que funcione. Exatamente. Qual é a função do prefeito? Fazer funcionar. Esse é o detalhe. E cobrar de quem for o responsável. Quando eu assumi a prefeitura de Mogi, uma das primeiras entrevistas, alguém me falava de segurança pública. E todo mundo sabe que segurança pública não é de responsabilidade do prefeito. É do governo do estado, é dever do estado. Mas como é que eu posso falar isso para o mogiano? Ele vai falar, mas que eu vou lá falar com o governador? Não. O papel do prefeito... A culpa é do prefeito. O prefeito é o zelador da cidade. Mesmo. É o síndico do município. A segurança pública não é uma incumbência direta do prefeito, mas é sim responsabilidade do prefeito cobrar as autoridades que são responsáveis. No caso, o Hospital Luzia de Pinho Melo não é administrado pela prefeitura, mas eu tenho que ter um olhar atento para saber se está funcionando. Superlotado cobrar. ou não. O Arnaldo Pezzuti Cavalcante está inaugurando 110 leitos para servir de retaguarda para a cidade. Esse é o papel do prefeito, estar atento a esta zeladoria do município. E o governador, o Geraldo Alckmin, o governador do estado de São Paulo, ele está sendo parceiro de Mogi, prefeito? O governador Geraldo Alckmin é um grande parceiro. É nosso sócio, por exemplo, eu brinco de sociedade, na construção do Hospital Municipal de Brás Cubas. Nós estamos construindo juntos, ele está me ajudando a pagar a conta. E ele tem um olhar todo especial para a cidade de Mogi das Cruzes. Agora, é importante que nós também possamos contar com a atuação dos deputados, que precisam exercer a sua força em Brasília, e principalmente os 3, 4 deputados estaduais que nós temos na região, para ajudar Mogi e os outros municípios a se desenvolverem. Precisam ter uma atuação forte junto ao governo. Agora, prefeito, falando de desafio para agora, para esses próximos 4 anos, mobilidade urbana na cidade. Me lembro na sua diplomação quando você falou que chegou atrasado porque o trem parou e para a gente ter que, infelizmente, o trem passar. A cidade tem mais de 450 anos, Mogi é uma cidade antiga, a gente não conseguiu resolver esse problema ainda. Como é que nós vamos resolver isso, prefeito? Você sabe que é um absurdo uma linha férrea cortar o município de Mogi das Cruzes e um município com 400 mil habitantes parar cada vez que a porteira fecha. Isso mesmo. Isso é coisa de cidade do interior de 3 mil habitantes. Fechou a porteira, para tudo. Mogi não pode conviver com isso. Mogi não pode continuar crescendo com esse obstáculo separatista no município. Esse é o grande desafio. São obras caras, viadutos, passagens subterrâneas, mas que vão precisar ser enfrentadas. O município sozinho não tem condições de construir essas obras, de pagar essas obras. Nós precisamos do apoio do governo do estado em algumas e do governo federal em outras. Qual o papel do prefeito? Ser o mediador, o interlocutor, o provedor,
Provedor é quem provém. Então o prefeito tem que ser o provedor da cidade. Vamos buscar os recursos aonde eles estiverem. E eu não olho, nesse caso, Marilei, colorações partidárias. Se o governador é do partido A, B ou C, se o governo federal é do partido X, Y, Z. Mogi das Cruzes é uma cidade importante, uma das 65 maiores cidades do Brasil. Nós temos 5.500 municípios no Brasil. Mogi das Cruzes é um dos 65 maiores. Então merece atenção, merece respeito dos governos, independente dos partidos políticos. E é assim que eu vou trabalhar, buscando as parcerias necessárias junto aos governos competentes para que a gente possa superar obstáculos como esse, que é transpor a linha férrea para que a cidade possa se desenvolver. Como é que são os projetos do governo federal e do governo do estado, que eu sei que você está ali para e passo acompanhando? Sim, no governo do estado, nós vamos fazer a nova passagem subterrânea na Praça Sacadura Cabral. Nós vamos ali afastar a estação de trem central, construir uma nova estação para dar espaço para que uma passagem subterrânea seja construída. E do governo federal, nós continuamos aguardando que os 2 viadutos em Jundiapeba e na Cavaleiro, na Mijafé, sejam construídos com verba do governo federal, que nós estamos aguardando há 3 anos. Agora, prefeito, a cidade cresceu demais, né? A gente sabe que verticalização, condomínios, a cidade está grande, desenvolvida, e a gente não quer perder aquele ar de cidade grande, desenvolvida, mas meio que interiorano ainda de Mogi. Como que a gente faz para cuidar da cidade nesse desenvolvimento sustentável? Olha, esse é o grande desafio. A cidade continuar a crescer, mas manter a qualidade de vida. E Mogi das Cruzes precisa se modernizar. É uma cidade antiga, 400 e tantos anos, mas é importante que ela se modernize na sua coleta de lixo, no encaminhamento correto da reciclagem. Nós vamos agora, uma das grandes novidades do começo do nosso governo, é lançar o programa Recicla Mogi. Estou anunciando aqui em primeira mão no seu programa. Dentro dos 100 dias que nós vamos ter no primeiro 100 dias do próximo governo, nós vamos ter o plano dos 100 dias. E dentro do plano de 100 dias, nós vamos formatar o programa Recicla Mogi. Um grande programa de reciclagem de lixo em Mogi das Cruzes, para que Mogi tenha um olhar para esta sustentabilidade, para que a gente transforme em dinheiro aquilo que é jogado no lixo e que pode ser a renda de muitas famílias e que pode desonerar o destino final do lixo que é coletado em Mogi. Vamos tratar o nosso lixo. Vamos, em parceria com a Sabesp, construir a primeira usina de tratamento de resíduos em Mogi das Cruzes, para todo o Alto do Tietê. Estamos caminhando muito bem para isso, junto com a Sabesp. Enfim, os desafios são imensos, mas eu confesso a você que nós estamos montando um governo, temos um governo muito preparado, muito capacitado para enfrentar esses desafios. E, obviamente, num segundo mandato, a tranquilidade de que hoje nós conhecemos muito melhor a cidade, cada problema, cada dificuldade, e temos um encaminhamento para todas as soluções. Muitas vezes faltam os recursos financeiros, mas que nós vamos em busca deles, vamos. O lixo é um grande desafio, né, prefeito? É um desafio no mundo, Marilei. No mundo inteiro. Outro dia, assistindo televisão, agora no meio do ano, eu vi algumas cidades da Itália no verdadeiro movimento contra o aterro sanitário. Parecia que nós estávamos em Mogi das Cruzes. Né? E na Itália, no primeiro mundo, o mesmo problema. Então é um problema mundial que nós vamos enfrentar com a reciclagem. Aliás, eu assinei o ano passado um grande convênio de integração com a cidade de Toyama, no Japão. E nós estamos trabalhando em cooperação. Toyama é a cidade que mais recicla lixo no Japão. Imagina o desenvolvimento. Bacana. E são eles que estão nos ensinando. Técnicos de Toyama já estiveram em Mogi das Cruzes, técnicos nossos já ficaram lá em Toyama, treinando, conhecendo, e eles juntos é que vão lançar agora o programa Recicla Mogi. Você está conhecendo um pouquinho mais de como vão ser os desafios do prefeito Marco Bertaioli em 2013, 2014, 2015, 2016, próximo mandato do prefeito, hoje aqui no programa Frente a Frente. Depois do intervalo eu quero saber um pouquinho mais do homem Marco Bertaioli. O que mudou na vida dele nesses 4 anos de prefeito? Ele já foi vice-prefeito, já foi vereador, já foi deputado estadual. E para onde ele vai depois, hein? O céu é o limite, prefeito? Depois do intervalo, ele responde para mim. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o prefeito Marco Bertaioli aqui no programa Frente a Frente.
E eu quero saber, prefeito, o céu é o limite na sua carreira política? Olha, na verdade eu acho que o céu é o limite para tudo, né? Porque nós estamos aqui trabalhando, tocando a nossa vida e o tempo passa muito rápido, né? 44 você tá. Eu achei que já voou, né? 44. 44, passou muito rápido esses 44. E nós vamos tocar a nossa vida enquanto Deus permitir. Então, qual é a consequência daquilo que nós vamos fazer no futuro? São as nossas ações de hoje. Então eu trabalho sempre pensando em fazer boas ações, porque elas, as boas ações de hoje, nos conduzirão no futuro. Tem um ditado árabe que o Guilherme Afife sempre repetia nas nossas palestras. Eu trabalhei muitos anos com o Guilherme Afife, você sabe disso, na Federação das Associações Comerciais. E eu tive a oportunidade de, junto com a Afife, percorrer diversas cidades do estado de São Paulo, em reuniões, palestras, né? E tem um provérbio árabe que ele sempre repetia, que eu gosto muito. Faça o bem e jogue ao mar. O que ele leva, ele traz. Então, você tem feito isso no seu dia a dia? Eu faço isso no meu dia a dia. Faça o bem e jogue ao mar. Assim, quem conhece um pouquinho de política, né, e acompanha um pouquinho e tal, até alguns políticos mais velhos, até o Afife, por exemplo, já falou para mim, inclusive, que você vai ter uma grande carreira pela frente, né? Claro que a gente está começando um segundo mandato agora, mas assim, qual que é o seu sonho de político? Olha, Você tem um sonho, assim? Claro que tem. Ser... Mas os sonhos são traçados por partes e como metas, né? Eu, graças a Deus, realizei até agora todos os meus sonhos profissionais, e o maior deles, que era ser prefeito de Mogi das Cruzes. Você falava isso muito? Sempre falei a vida inteira isso, né? Ouço há muitos anos. Qual é o seu maior sonho? Eu quero ser prefeito de Mogi das Cruzes. Mas eu nunca coloquei isso como a todo custo. Eu sempre, e eu gosto de repetir essa história, Marilei, até para que os jovens de 18, 19, 20 e poucos anos possam entender o que eu falo. Quando você deseja alguma coisa, torne isso claro, porque não tem nenhum problema em contar os seus sonhos. Mas você não pode fazer dos seus sonhos a qualquer preço. Então, eu sempre disse que eu queria ser prefeito de Mogi das Cruzes, mas eu nunca fiz nada além de trabalhar para ser prefeito. Eu sempre encarei o seguinte: vou trabalhar, me preparar, porque a consequência será ser prefeito de Mogi. Eu nunca passei por cima de ninguém, eu nunca fiz isso a qualquer preço. Então, é uma consequência. Quando você tem a oportunidade e está preparado para ela, as coisas acontecem naturalmente. Então, o que eu fiz foi me preparar para o meu sonho, para ser prefeito de Mogi das Cruzes. Então, eu fui vereador, fui vice-prefeito, fui deputado estadual. Antes de ser vereador, eu já havia sido secretário municipal. Depois de deputado, eu fui prefeito. Estava muito preparado para ser prefeito de Mogi. Qual era o meu sonho depois de ser prefeito de Mogi? Ser reeleito. Alcancei uma votação histórica na cidade de Mogi, tanto em números de voto, 170 mil votos, é a maior votação já obtida em Mogi das Cruzes por um candidato, como percentualmente, 81% dos votos. É a maior votação em cidades acima de 400 mil habitantes do país. Então, que realização maior do que essa eu posso querer? Eu quero terminar o meu segundo mandato com a mesma aprovação. Qual é o meu sonho hoje? Daqui a 4 anos, sair da prefeitura com o dever cumprido, com a missão entregue à população. Você vai administrar os 4 anos, prefeito? Eu vou administrar os 4 anos. É para isso que eu fui eleito, Marilei. E os meus compromissos são... Você não vai sair para ser deputado? Não, não vou sair para ser deputado. Vou cumprir o meu mandato, vou me dedicar durante os 4 anos. E o meu sonho hoje é, ao final desses próximos 4 anos, ter 80% de aprovação da minha população. E depois? Depois é consequência. É o mar trazendo o bem de volta. Se eu for um bom prefeito, se eu sair da prefeitura com 80% de aprovação, o resto é consequência. Eu não vou precisar me preocupar. Se eu sair da prefeitura com 80% de aprovação daqui a 4 anos, qualquer coisa que eu vá fazer depois, fica fácil. Concorda comigo? Concordo. Então a minha missão é ser um bom prefeito. Quem erra é quem começa a colocar o futuro como objetivo hoje. Então eu quero fazer isso porque daqui a 6 anos eu vou ser candidato a tal coisa. Pronto, meteu o pé pelas mãos, errou. Meu único objetivo hoje é ser um bom prefeito de Mogi. O resto será consequência desse trabalho. Há quem diga que você vai chegar a ser governador do estado de São Paulo. Olha, você já ouviu isso? Já ouvi, mas eu não tenho isso, e confesso aqui, falaria se fosse o caso, como meu sonho. Eu não tenho isso como meu objetivo.
de fato e de coração aberto. Meu objetivo de vida sempre foi ser prefeito de Mogi das Cruzes. Alcancei. O meu objetivo de vida hoje é ser um bom prefeito para a minha cidade. Prefeito, você está aí há 4 anos, 44 anos de idade, você tem 3 filhos, né? E eu me lembro muito na sua posse, lá atrás, quando você falou do seu avô, você se emocionou muito, né? Fez muita gente chorar ali na plateia do Senfop, e só 4 anos. Você foi criado pelos seus avós, né? Me fala um pouquinho sobre seu pai e a sua mãe. Por que você foi criado pelos seus avós? Você não fala muito do seu pai e da sua mãe. Na verdade não é que eu fui criado pelos meus avós. Os meus pais se separaram quando eu era muito novo. Eu tinha 5 anos de idade quando eles se separaram. E aí, obviamente, como não eram pessoas ricas, abonadas, meu pai trabalhava no crediário da Ducal Modas. Você lembra da Ducal? Nossa, muito tempo. Pois é, meu pai trabalhava no crediário, ele que abria o carnê das pessoas que compravam na Ducal. Depois ele foi trabalhar na Eletroradiobras. Lembra disso? E meu pai trabalhava no crediário. Então meu pai era um comerciário com salário limitado. Minha mãe professora pública, também com salário limitado. Quando eles se separaram, cada um teve as suas dificuldades, cada um teve as suas novas vidas, e nós, 4 filhos, contávamos com o apoio dos nossos avós para que nós pudéssemos ser criados. Então, quando nós morávamos e meus pais se separaram, eu fui morar com a minha avó e com o meu avô Joel e a Wanda para poder estudar. Eu fiz 6 anos e ia entrar no 1º ano do ensino fundamental. A minha avó, a Wanda Barbieri, que muita gente em Mogi conhece, ela era professora do Washington Luiz, de uma matéria, inclusive, que não existe mais, artes manuais. Ela dava aula para as moças para ensinar a cozinhar, a fazer crochê. Imagina, naquela época... Para ser dona de casa. Para ser dona de casa, naquela época tinha isso. E a minha avó, então, por facilidade de locomoção, me matriculou no Washington Luiz na 1ª série. E eu ia para a escola com a minha avó. Ela me levava para a escola, eu morava, portanto, com ela. Durante um tempo, eu fui morar de 1 ou 2 anos com os meus avós paternos, o Ricieri e a Rosa Bertaioli. Depois, voltei a morar com meu avô Joel e minha avó Wanda, com quem eu fiquei até me casar. Quando eu saí de casa para casar. Que foram as suas grandes referências. Que são as minhas grandes referências. Então, eu tenho uma paixão extrema pela minha mãe, tenho uma paixão extrema pelo meu pai, mas eu morei a maior parte da minha infância com os meus avós. E os meus avós, graças a Deus, foram pessoas... obstinadas na boa criação dos netos. Ajudaram muito os meus pais. E eu tive um avô que foi um pai para mim, eu tive uma avó que foi uma mãe para mim, e eu não tenho nenhuma queixa da minha infância. Até porque são exatamente nas adversidades da vida que você se forma para enfrentar os obstáculos da vida. E eu tenho convicção que tudo na minha vida aconteceu muito cedo. Consegui superar as adversidades cedo. Mas por quê? Porque isso deu uma maturidade a mais para você, não deu? Eu, com 16 anos, fui emancipado pela minha mãe para poder colocar a primeira loja, o primeiro estabelecimento comercial que eu tive no meu nome. Eu não podia ter nada... Com 16 anos? Com 16 anos. Minha mãe me emancipou para que eu pudesse ter uma loja que eu montei de videogames lá no meu nome. Então, tudo aconteceu muito cedo na minha vida e até ser prefeito aconteceu cedo. E o seu pai já faleceu? Meu pai faleceu. E meu pai era uma pessoa assim, absolutamente tranquila com a vida. Era uma pessoa simples, era uma pessoa, como eu disse, trabalhava no comércio como comerciário, mas uma pessoa assim de um desprendimento muito grande. Meu pai não ligava para as coisas materiais, não fazia diferença para ele. Se ele estivesse bem com a família, se ele estivesse bem com os amigos, para ele era a felicidade alcançada. E é assim que nós temos que entender. As pessoas são diferentes. Aquilo que nós almejamos muda. O que é importante para mim não é para você, mas o meu pai se encontrava na sua felicidade e nas coisas mais simples. E a sua mãe passou por uma fase difícil em 2012? Minha mãe passou por uma fase muito difícil em 2012. Aliás, minha mãe, nesse sentido, é uma guerreira, porque ela passou por fases difíceis a vida toda, né? Mais uma, né? Mais uma. Inclusive, quando sozinha, criou 4 filhos, né? Eu lembro de nós sairmos de vez em quando para viajar. Minha mãe inventou de ser sócia de um negócio chamado Igloo Inn. Você já viu isso? Não. Igloo Inn. Não é da minha época. Não é tão antigo assim também. Eram umas casas em formato de fibra de vidro que formava um igloo. Meu Deus. E eles tinham títulos que você comprava para ser sócio do Igloo Inn. Então tinha lá, o Igloo era um condomíniozinho de igluzinhos lá em Peruíbe.
aí tinha outra em Caraguatatuba, aí tinha outra em Rio das Pedras. E você comprava o título. E minha mãe, professora, então, viu naquilo a oportunidade de levar os filhos para passear. Então minha mãe ficou sócia do Igluim. Aí nas nossas férias era assim, né? Uma vez por ano pegava o carro, Fusquinha da minha mãe, ela dirigindo, 4 filhos, e nós íamos lá pro Iglu de Peruíbe. Nossa, aquilo era uma aventura tremenda. Eu imagino. E hoje eu olho, né? Eu falo, puxa vida, minha mãe, naquela época com 30 e poucos anos, sozinha. 4 filhos. Por 4 crianças no muito carro. Difícil. Naquele momento, para mim era, pô, que legal, vamos pro Iglu. Mas você vai olhar hoje. Hoje eu olho o que ela fazia, Fusca, é uma loucura. Quer dizer, a minha mãe sempre foi uma guerreira, né? E todas as adversidades da vida ela superou com muita firmeza, com muita... inclusive os problemas de saúde, os problemas familiares, enfim. Mas eu tenho muita admiração pela minha mãe. Mas ela está bem. Graças a Deus, Amém. Hoje está muito bem. Você tem muita coisa, essa coisa da família, né? Você fala muito da Mara, né? Eu sei que você já foi casado, mas você tem 2 filhos de um outro casamento. Sim. Como é que você lida com isso, com a sua filha, sua filha de 12 anos? De uma forma muito transparente, eu digo para você aqui no frente a frente, não tem nenhum problema falar sobre isso. Todas as pessoas que estudam um pouco de psicologia dizem que dificilmente as pessoas são 100% razão e 100% emoção. Que há sempre um equilíbrio. Aquelas pessoas que são muito mais razão, às vezes têm mais dificuldade com o lado emocional e vice-versa. Eu sou uma pessoa 100% racional. Lido muito bem com o trabalho, lido muito bem com a razão. Mas sou completamente emocional no sentido de me emocionar fácil, enfim, eu não coloco isso como um ponto fraco, coloco isso como uma coisa muito aflorada, com muita sensibilidade, exatamente. Então, eu tenho mais necessidade de lidar com as emoções do que com as coisas racionais. Com as coisas racionais eu tiro no estalo. Com as coisas emocionais, família, paixões, filhos, eu preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso entender, né? Tem pessoas que não, que lidam também com isso com muita rapidez. E eu sou muito apegado, até pelos meus pais terem se separado muito cedo, e eu não ter tido na minha infância um ambiente familiar que todos desejam ter, pai, mãe, almoçando domingo juntos, eu nunca tive isso. Então eu sou muito necessitado, não é pegado, necessitado disto. Eu preciso almoçar domingo com a minha família, eu sinto muita falta disso. Então, também não acho que seja defeito, acho muito bom. Mas você lida numa boa com isso? Eu lido numa boa, mas também tenho as minhas dificuldades, também tenho os meus momentos de alegria. Você é ser humano, né, claro, prefeito? Como qualquer outro de nós, né? Os dias que eu fico bravo, que eu choro, tem tudo isso, isso é absolutamente normal. E a Mara na sua vida, sua esposa, que largou meio que a educação para cuidar da promoção social, do fundo social? Eu quero aqui dizer uma coisa a você. A Mara é uma pessoa muito especial na minha vida. Se eu olhar para a minha vida, de hoje para trás, eu já contei isso umas 2 ou 3 vezes. Eu acho, Marilê, que Deus funciona assim. Ele cuida de você e como ninguém é autossuficiente, ninguém vive sozinho. Não mesmo. Nós precisamos sempre ter pessoas perto. Ninguém faz nada sozinho. Então eu acho que Deus vai colocando as pessoas na sua vida conforme a sua necessidade. Então hoje, quando eu olho para trás, existem pessoas que estiveram muito próximas de mim, parecia assim irmãos siamês, e que hoje estão muito longes. Então, quando eu olho, eu falo assim, mas naquele momento, quanto essa pessoa foi importante na minha vida? E eu tive várias pessoas na minha vida que, em determinados momentos, foram muito importantes. Eu citaria aqui várias delas. O meu avô Joel, o meu amigo Natanael, da Federação das Associações Comerciais, o Silva, presidente da Associação Comercial que faleceu, e a Mara, minha esposa. Num momento muito especial da minha vida, nós nos encontramos e ela me completa completamente a redundância, mas ela vale o pleonasmo. Vale o pleonasmo. Ela me completa completamente. Por quê? Porque a trajetória política que eu encarei, ela é um braço forte nisso tudo. A Mara tem uma sensibilidade para as pessoas, para as percepções da vida. Aliás, toda mulher tem, né? Que nela é muito grande. Então ela me auxilia muito no meu trabalho. Só que não bastasse isso, a Mara é uma companheira para todas as horas. Então, eu tenho muita tranquilidade e um exemplo assim muito gostoso de dar. É você gostar de ir para casa, né? Tem homem que está casado e não gosta de voltar para casa. Quer ir para o boteco. Para em algum lugar, enrola, volta para casa.
Eu gosto de ir para casa. Você quer voltar para casa para rever a família? Não, eu gosto de estar com a Mara, de conversar, de trocar ideia, de falar da família, de falar do trabalho, das fofocas da televisão, dos assuntos mais diversos. E a Mara me completa em todos os sentidos, tanto como mulher, quanto mãe, quanto companheira de jornada, de caminhada. Então é isso, eu acho que Deus coloca nesse sentido, eu sou muito grato, porque Deus sempre me colocou pessoas muito especiais do meu lado, e no trabalho e na vida pessoal. A Mara é a minha paixão. Prefeito Marco Bertaioli ama, tá vendo? Fazendo uma declaração de amor aqui para a mulher dele. Depois do intervalo a gente tem um jogo rápido e também alguns assuntos importantes para você em relação à nossa estrutura política. Depois do intervalo. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o prefeito Marco Bertaioli, frente a frente aqui comigo na TV Mogi News. E na verdade é um prazer, viu, recebê-lo, prefeito, nessa semana tão especial entre Natal e Ano Novo, né? Esse começo de um novo ano, que na verdade é um recomeço para todos nós. Sim. Né? E eu queria falar um pouquinho com você sobre política. Vamos lá. Você que é uma pessoa que começou na associação comercial, contou já que aos 16 anos foi abrir sua loja e tudo mais. Como é que você engatilhou essa veia política, que a gente sabe que você sempre teve o sonho de ser prefeito, mas como é que você conseguiu galgar até aqui? Porque às vezes as pessoas falam assim para mim, Marilei, mas nossa, ele é tão novo, né? Como é que ele chegou lá, né? Quem que te ajudou a chegar onde você chegou? Te preparou? Porque a gente não tem uma faculdade de política, prefeito. Como é que chegou entre o sonho e a realidade de ser prefeito tão novo? Pois é, aquilo que eu falei para você no quadro anterior. Eu, graças a Deus, tive pessoas importantes em momentos importantes da minha vida que abriram as portas, que me deram a oportunidade de galgar alguns degraus importantes. O sonho de ser político, de entrar na vida pública, eu sempre tive, desde pequeno. Assim como uma criança de 9, 10, 11 anos sonha em ser bombeiro, ser dentista, eu já sonhava desde cedo em ser político, em ser prefeito, enfim, eu sempre sonhei com isso. Mas fui para o comércio, fui ter a minha loja, fui ter meu trabalho, tive lojas de todos os ramos que você possa imaginar, e fui para a associação comercial sempre com esse interesse na discussão, no aprendizado, na defesa dos interesses coletivos. Isso sempre me atraiu muito, né? Falar em público, defender ideias, eu sempre gostei muito disso. Bom, aí veio a oportunidade da política. Como? Sendo presidente da associação comercial, o prefeito Padre Melo me convidou para ser secretário municipal de Indústria e Comércio. Foi inclusive uma indicação importante, porque eu tinha 25 anos, 26 anos, e isso me deu uma experiência tremenda. Fiquei 2 anos como secretário. Fui ser vereador. Em paralelo com isso, eu trilhei um caminho na Federação das Associações Comerciais. E, como eu já disse também, junto com o Guilherme Afife, eu aprendi muito. Então eu tive vários professores me preparando para as oportunidades que a vida foi oferecendo, né? E buscar o seu objetivo, buscar o seu sonho, buscar com determinação, mas claro, se preparando para aquilo que você deseja. Mas aqui no Brasil, prefeito, como é que a gente vê político, né? Político a gente sempre fala, aí é político. Né? Como é que você faz para que a gente não tenha essa visão de você? Você não tem, a gente não tem essa visão sua. Graças a Deus. Como é que a gente consegue? Mas, olha, assim... transpor isso. Transpor isso. Uma coisa interessante é o seguinte, quando as pessoas às vezes não me conhecem, me encontram, primeiro acham que o meu pai era político. Sim. O seu pai era Carreira, deputado, né? Porque acham que eu sou muito novo para chegar aos cargos que eu cheguei. Por isso a pergunta. E aí eu falo, na minha família não tem nenhum político. Aliás, não tem ninguém rico, ninguém me ajudou. Magnata, né? Marilei, assim, eu tenho muito orgulho disso. Eu com 10, 11, 12 anos, eu vendia jornal, eu vendia geladinho na rua. Quero deixar claro que não porque eu precisasse para comer, não é isso. Mas eu sempre tive a vontade de realizar e ganhar o meu dinheiro. Então minha avó, minha mãe, ninguém me pediu para ir vender jornal. Eu fazia isso por iniciativa própria. Eu sempre tive muita iniciativa para fazer as coisas, né? E aí, a carreira política também foi assim. Eu fui buscando, fui abrindo as portas e graças a Deus, com o apoio de sempre pessoas muito boas, eu fui tendo as oportunidades e consegui aproveitar todas as oportunidades. Sempre de uma maneira muito sincera, muito íntegra, muito transparente. Então, eu não faço absolutamente nada que eu possa me arrepender. A minha consciência é muito leve, é muito leve.
qualquer pena que surja sobre ela, ela já pesa. Então, eu tenho um senso de correção muito forte comigo mesmo. Eu quero pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. E o que me alegra é exatamente poder realizar as coisas que alegrem as pessoas. Eu encontro a minha felicidade na felicidade das pessoas. Poder inaugurar um centro de diagnósticos de imagem na Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes e poder saber que aquilo vai salvar milhares de vidas, não tem nada que me dê mais alegria do que isso. E isso eu faço com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Então eu acho que exatamente por ser, como eu disse num bloco anterior, ter a emoção muito à flor da pele, eu sou muito transparente nesse sentido. E as pessoas percebem isso. E graças a Deus também percebem que a gente tem algumas qualidades muito boas e também tem os meus defeitos. E qual o defeito, prefeito? Tem algum defeito? Tem um monte de defeito. Tem? Aí eu acho melhor perguntar para a Mara. Diz que você é muito certinho para fazer as coisas, né? Eu sou e sou muito ansioso, né? Então, eu às vezes tenho que conter a minha ansiedade, porque eu quero ver as coisas feitas rápido, eu não tenho muita paciência. Mas outro dia eu estava também lendo uma matéria dizendo sobre o estresse positivo. O que é isso? É legal. É você saber que lidar com o estresse é para as pessoas que querem realizar, que querem fazer acontecer. E isso é muito bom. Porque a gente aprendeu que o estresse é um problema. E ele é positivo também. Não, mas você ter um estresse no sentido de estar ativo, de estar fazendo, é uma coisa que vai te completando. E não tem nenhum problema nisso, né? E graças a Deus eu sempre fui uma pessoa muito realizadora. Eu sempre gostei de ver as coisas prontas. Realizador, prefeito Marco Bertaioli, começando o seu segundo mandato em Mogi das Cruzes, aos 44 anos. Turbo, né, prefeito? 44, 4.4 turbinado. Turbinado. Eu quero agora ir para o jogo rápido junto com você, com o prefeito Marco Bertaioli. Um ídolo do prefeito Marco Bertaioli. Olha, eu tenho vários, né? Se a gente falar na política, por exemplo, eu tenho vários. Desde Juscelino Kubitschek, que é um grande empreendedor, e eu me considero um empreendedor, até os dias de hoje, o Guilherme Afif Domingos, que é uma pessoa com quem eu aprendi muito. Prefeito, um livro. Um livro. Olha, eu li agora, há pouco tempo, um livro chamado Diário de uma Paixão. É um livro desses que como é o nome do autor? Não lembro o nome do autor agora, mas ele tem, acho que uns 40 livros publicados, é livro que é best-seller, e eu li agora num feriado prolongado. É um romance. E eu chorava lendo o livro que nem criança, porque o livro é muito lindo. Depois eu fui assistir o filme, também tem o filme Diário de uma Paixão, e eu até me emocionei com o filme, mas não foi tanto. O livro é maravilhoso, o livro é uma coisa espetacular. Eu li e no final, eu passei uma noite inteira lendo, porque eu não conseguia parar, eu queria terminar, e enfim, comecei a ler umas 7 horas da noite, 8 horas da noite o final, parei às 5 da manhã. E no final eu chorava que nem criança, porque o livro é emocionante. Então esse livro é o último que eu li e que eu adorei. Um filme, prefeito? Um filme? Olha, tem um filme que eu acho que traduz muito a vida das pessoas, que chama-se Em Busca da Felicidade. É um filme de um pai que, se não me engano, se separa, é despejado, fica com a guarda do filho e passa por tanto problema, por tantas adversidades, desde dormir na rua, em albergues, e se torna uma pessoa muito importante nos Estados Unidos. Ele, nessa metáfora de como ter problemas, ele retrata um pouco da vida de todos nós, né? De ter uma sagacidade para superar as adversidades. Então é um filme que eu gostei muito. Uma frase do prefeito Marco Bertaioli. Ninguém faz nada sozinho. Um exemplo de vida. Meu avô, Joel, que é uma pessoa que tinha uma bondade infinita, um coração assim, enorme e um desprendimento que eu nunca vi igual. Um hobby do prefeito. Um hobby? Olha, se for assim, em termos de lazer, de esporte, o meu hobby é praticar um pouco de atividade física. Então eu gosto de correr, eu gosto de jogar tênis. Não tenho feito isso com tanta frequência, mas eu gosto muito. Acho que esse seria o que eu poderia estar. Cor preferida? Azul. Dia ou noite, prefeito? Depende pra quê. Essa é boa. Depende. Depende. Depende pra quê. O que você faz nas horas vagas? Eu gosto de ficar em casa, eu adoro ficar em casa, eu adoro ficar com a Mara, com a minha filha, encontrar meus filhos. Enfim, eu adoro ficar em casa. Você é bom em quê?
Eu sou bom em quê? Eu acho que eu sou bom em resolver problemas, em encontrar soluções, em lidar com as pessoas. E é péssimo, hein? Péssimo. Eu tenho muita dificuldade, como eu disse aqui, em conter a minha ansiedade, em ter mais calma com as coisas. Lembrança da infância, você tem aquela marcante da sua vida? Lembrança da minha infância? Olha, eu tenho várias, mas tem uma que é muito bacana para mim mesmo. Quando eu estudava no Washington Luiz, eu passava em frente ao Coronel Almeida, e o Coronel Almeida tinha um turno intermediário. As aulas começavam por volta de 11 da manhã e terminavam 3 da tarde. E o intervalo deles, das crianças, era 1 hora da tarde. Eu chegava do Washington Luiz meio-dia. E quando eu passava em frente ao Coronel Almeida, que eu vinha a pé, eu morava na Rua Barão de Jaceguai, eu via muita gente vendendo geladinho para as crianças dentro da escola. Foi onde eu inventei de vender geladinho. Então eu cheguei em casa e falei, vó, me ensina a fazer geladinho? Aí eu comprava um saquinho plástico, fazia suco, né, de morango, de não sei o quê. Que suco. Aí eu punha com, como é que chama aquele negócio que você põe grande em cima, sai assim? Funil. Aquele funilzinho de plástico, eu punha no saquinho. Eu não conseguia dar o nó no saquinho, quando ele estava cheio de suco. A minha avó que dava o nó. Então eu fazia isso à noite, colocava no congelador. No dia seguinte, quando eu chegava da escola meio-dia e pouco, eu almoçava correndo, pegava o isopor, colocava os geladinhos que eu tinha feito um dia antes e ia vender. Mas o primeiro dia que eu saí de casa com aquele isopor, eu tinha uma vergonha tremenda, ao mesmo tempo uma ansiedade, uma sensação, porque o isopor do lado para você vender, eu não sabia como era. E eu estava indo em direção ao Washington Luiz, e para cortar caminho eu entrei por dentro do mercado municipal, para não ter que cruzar. Mercadão. Quando eu entrei no mercado municipal, um homem me parou. Eu levei um susto tão grande, eu era criança, eu tinha o quê, uns... 12? Não, menos. 12. Eu tinha uns 9 anos. Nossa, menino. Eu estava na 2ª série. Nossa. No Washington Luiz. Eu tinha 8, 9 anos, fui vender geladinho. Aí o homem me parou, eu fiquei morrendo de medo, eu achei que ele ia brigar comigo, que eu não podia vender geladinho, sei lá o que ele ia fazer. Ele virou, você tem geladinho do que aí? Eu tenho de morango, abacaxi e tal. Então dá um de, sei lá, de uva. O primeiro geladinho que eu vendi na vida. Então foi uma... Marcou eu não esqueço. A sua vida. Primeiro geladinho que eu vendi. Você já falou, um esporte, você gosta eu gosto de correr, eu gosto de tênis. O que você mais curte na internet, prefeito? Tudo. Eu sou xereta na internet. Eu gosto de olhar Gosta tudo. de Facebook? Eu gosto, mas não tenho muita paciência com o Facebook, né? Então eu acompanho da minha filha, vejo... Que é paciência? Paciência no sentido de entrar, de escrever, de ler. Então, eu tenho um pouco de falta de paciência. O Facebook, na verdade, assim como os programas que vão surgindo na internet, parece que eles são mais rápidos do que nós, né? Então, é só as gerações mais novas que conseguem acompanhar. Parece que a gente começa a ficar mais lento. A gente vai ficando mais velho, tem dificuldade. Eu lido bem e acompanho bem. Um lugar, prefeito? Um lugar para? Um lugar. Um lugar? O seu lugar. O meu lugar é Mogi das Cruzes. Então, o meu lugar é aqui. Um sonho? Tem sonho? Daqui 4 anos, sair da prefeitura como um bom prefeito. E na vida pessoal, poder ver os meus filhos realizados, bem encaminhados na vida e com saúde. E, claro, ter uma aposentadoria com a Mara, sossegado, velhinhos, tranquilos. Bem velhinho, ela me levando para passear na praia, vai ser bom. Bem velhinho, né? O que você não suporta nos outros, prefeito? Eu não suporto jogo de interesse, falsidade, aquela coisa de começa a dizer uma coisa, mas está dizendo outra. Então, aliás, nisso eu sou muito bom, sabia? Você rosna. Não é isso, não. Deus me deu uma percepção muito boa das pessoas. Então, quando as pessoas vêm com muita falsidade, com muita coisa assim, sabe? Você percebe? Eu tiro de letra, eu percebo longe, eu tenho uma facilidade. Você tem uma leitura da pessoa? Eu tenho uma facilidade para isso muito grande. Bacana. Tem medo gosto de falsidade. Tem medo de quê? Eu tenho medo de ser injusto com as pessoas. Eu me cobro muito para que eu sempre mantenha um senso de justiça em todos os sentidos. Uma mania? Uma mania? Eu só levanto e ponho o pé direito no chão. Mensagem para os nossos telespectadores, prefeito? Olha, uma mensagem. Nós acabamos de passar pelo Natal. Então eu espero que todos na família mogiana tenham tido aí um Natal excepcional. Espero que todos realmente tenham tido um Natal excepcional. Mas aproveitando que nós estamos iniciando um novo ano, 2013 está começando, e eu quero desejar e aproveitar o seu programa para desejar a todos que estejam nos assistindo, a todos os mogianos, um 2013 maravilhoso. E a saúde é o bem mais precioso que Deus nos concedeu, né? O que nós precisamos ter na vida é saúde.
nas minhas orações, nas minhas conversas com Deus, a única coisa que eu peço a Deus, Marilei, é que me dê a saúde necessária, discernimento para que eu possa fazer as coisas com justiça. Então, o que eu posso desejar a todos é que a saúde seja uma companhia permanente na vida de todos os mogianos. Obrigada, prefeito. Obrigado você. Eu tô muito sucesso adorando aí. essa nossa Muita conversa. Saúde. Muita saúde para você. Obrigado pela oportunidade. Viu? Eu adorei estar aqui com você. Obrigada, prefeito Obrigado. Marco Bertaioli. Prefeito escolheu a música Pai, com o Fábio Júnior para fechar o programa, que você vai ouvir aí no fundinho. Eu desejo um ótimo mandato, segundo mandato para você. Muito obrigado. A gente vai estar acompanhando, coladinho em você sabe disso. E eu agradeço o telespectador pela entrevista do prefeito, por ter estado comigo até agora, aqui com o prefeito Marco Bertaioli. Obrigada, prefeito. Muito obrigado. E para você, um beijo bem grande, obrigada pela audiência e pelo carinho, e até o próximo programa. Um beijo e até lá. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos.